Tanto é que a lei reconhece, se a pessoa está juntada a um determinado tempo, são como casados. Então não adianta a pessoa fugir, porque o casamento no papel, isso foi feito para proteger principalmente as mulheres, que eram prejudicadas, isso há séculos atrás, né? Porque os homens constituíam duas, três famílias e deixavam aquelas famílias passando necessidade, porque os homens eram os principais provedores do lar. Então foi criada leis, mas antigamente, bem antigamente, principalmente nos tempos bíblicos, o que era o casamento? Era a relação sexual. Você vê que Isaac encontra Rebeca, eles vão para a tenda, têm relação sexual e pronto, e são casados. Essa cerimônia, esse cartório, é tudo depois que foi criado essas coisas, mas o principal é isso, é o casal se encontra, tem relação sexual e são casados. Agora imagina nesse mundo moderno, quantos casamentos por dia que o pessoal está fazendo aí, se fosse só pela relação sexual. Então as pessoas não têm noção disso. Paulo fala assim, aquele que deita com a meretriz, né, com a prostituta, se torna uma só carne com ela. Então quem sai tendo relação sexual com qualquer um, está causando problema para si mesmo, para sua família. Mas alguns vão falar, isso é um discurso, né, um discurso moralista. Ué, talvez seja, para essa pessoa. Para mim não. Para mim é um rumo que Deus está me dando. Para mim é uma direção que Deus está me dando. É só a gente ter bom senso. Olha, você conhece alguém que falou assim, olha, minha vida é boa demais porque eu sempre fui adúltero, eu tinha 20 amantes e durante toda a minha vida eu sempre fui feliz, hoje minha família é maravilhosa porque eu sempre tive 20 amantes. Você não vê ninguém falar isso. Você vê alguém falar assim, olha, eu sou bem sucedido porque eu sempre usei droga, eu sempre fui viciado em álcool e eu passei a minha vida inteira como alcoólatra, por isso que eu me dei bem na vida. Você não vê ninguém falar isso, vê? Não vê. Eu me dei bem na vida que eu sempre eu roubei dos outros, eu prejudiquei as pessoas com os meus negócios, eu sempre fui estelionatário, eu sempre prejudiquei as pessoas, por isso que eu estou bem na vida. Você não conhece ninguém assim? Você conhece? Não conhece. Ninguém consegue se dar bem assim. Por que as pessoas fazem isso? Uma ilusão. Por quê? Porque o caminho de Deus, às vezes, é difícil a gente praticar certas coisas. Aí Paulo falou assim, antes eu subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que depois de pregar muitos, eu não seja desqualificado. Quer dizer, para você andar de acordo com a vontade de Deus, realmente a gente precisa pegar pesado. Jesus falou assim, desde a época de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado por força. E quando se trata de família, é a mesma coisa. Se você não pegar pesado, a sua família não vai chegar aonde você quer. Preparei uma playlist Família Ideal e Família Real. Gente, quase todo dia eu falo nessa playlist. Por quê? Porque ela é muito forte para nossas vidas. O que nós planejamos? O que a gente... Gente, enquanto você faz uma tarefa doméstica, coloca o celular ligado na playlist lá e coloca lá que ela vai passando de uma live para outra. Se você não ouvir tudo, as partes que você ouvir vai te ajudar. Playlist é bom assim, né? Não é você ficar preso olhando para a tela o tempo todo, isso cansa mesmo. Mas enquanto está fazendo alguma tarefa no seu trabalho, talvez se puder, as pessoas não ouvem música durante o trabalho. Muitas pessoas podem ouvir música enquanto trabalha, enquanto dirige, por exemplo, não está ouvindo música, coloca a playlist, porque em alguns momentos aquelas palavras entram no seu coração e você vai compreendendo melhor, porque a gente não compreende da primeira vez. Eu assisto, sabia? Eu assisto o que eu prego. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar em cima desses conceitos para melhorar a minha vida, a minha família, o meu casamento. A cada dia eu me vejo mais comprometido com a minha família e agora falando todos os dias sobre família, eu me vejo mais ainda comprometido que eu preciso colocar em prática para o meu bem, para o bem da minha família e para que eu possa ter autoridade, argumento
para falar todos os dias aqui. Por quê? Porque para mim família é prioridade de Deus. Então, quando a gente compreende isso, aí Jesus falou assim, ó, desde Jeová até hoje, o reino de Deus é tomado por força. E só quem é violento que se apodera dele. O reino de Deus que eu quero falar aqui é sobre família. Desde o tempo de João Batista até hoje, quem tem uma família abençoada, ele tem que tomar força. Ele tem que ser violento. Nesse mundo de hoje, olha, se você não viu a live de ontem às 18 horas, porque a nossa live agora é 7h30 da manhã e 18 horas. É uma novidade. Tá? Quem for chegando, dá o like, manda o emoji do cafezinho aí. Então, às 18 horas nós temos uma live de estudo bíblico baseado na família. 7h30 da manhã, aqui a live. 18 horas, aqui nesse canal mesmo, outra live. Tem vídeo e assim nós vamos trabalhando incessantemente. E aí eu falei o seguinte, que como que Noé obedeceu, como Noé foi violento. Noé foi tido como maluco. Gente, na época de Noé não chovia. Noé morava a muitos quilômetros do mar, e Deus mandou ele construir uma arca enorme para colocar ele, a família e um casal de cada espécie. Imagina que loucura, gente. Ele passou 120 anos construindo a arca. Deus não falou com a esposa deles, Deus não falou com os filhos deles, Deus não falou com as noras dele, Deus só falou com ele. E o registro da Bíblia é uma vez só. Deus falou uma vez só e ele, incrivelmente, ele obedeceu. E nós? Quantas vezes que Deus vai falar com a gente e a gente teima em não obedecer? Teima em procrastinar. Teima em deixar para depois. Teima em achar um outro caminho. E é o perigo, os caminhos. Porque tem caminhos que parecem direito ao homem, mas o final deles é caminho de morte. É o final deles. No meio do caminho está tudo bem. No começo do caminho parece uma ótima ideia, mas o final deles é o caminho de morte. O que eu vejo todos os dias? Pessoas levantando pela manhã, uma hora dessa já estão trabalhando, tá? Não é uma crítica, é só uma observação, tá? Cada um tem sua realidade. E não tem tempo para assistir uma live, e aí trabalha o dia inteiro, ou trabalha em 2 empregos, ou chega cansado demais, e chega tarde da noite, não pode assistir uma live, não pode entender o que é família. Por quê? Eu estou falando na questão de compreensão primeiro. Não estou nem falando de colocar em prática, não. É só de saber, só de ter informação. Porque você não consegue praticar uma coisa sem ter uma informação sobre aquilo. Qualquer curso que você vai fazer, a primeira coisa que você faz é o quê? Aprende a teoria, para depois fazer a prática. Eu estou no 9º período de psicologia. Até hoje, só teoria. Agora que começaram os estágios. Semestre passado começamos os estágios. Mas o que eu fazia no meu estágio? Só observava. Eu não podia fazer pergunta, eu não podia falar, não dar uma opinião, eu só podia observar. O meu estágio é de observação. 4 anos estudando teoria, para começar a observar. Agora, no próximo semestre, eu começo a ter um pouco de prática. Eu tenho mais 1 ano de curso para terminar a teoria e praticar. Assim é a vida, tudo é na teoria. Então a primeira coisa é a pessoa buscar. A pessoa não vê a live, mas lê um livro. Lê mesmo. A pessoa não assiste a sua live, mas assiste outra. Assiste mesmo. Ou está assistindo, né, séries da Netflix. Eu não sou contra assistir Netflix, filmes de entretenimento. São bons, eu também gosto. Mas eu gosto de priorizar aquilo que é mais importante para mim. Aquilo que vai me trazer mais benefício, aquilo que me traz realmente benefício, não só entretenimento. E aí, a pessoa levanta cedo, trabalha tarde e economiza e faz um monte de coisa. E passa assim 10, 15, 20 anos e aquela família perdeu o rumo da vida. Eu estou sempre conversando com pessoas que estão nessa situação. Por quê? Vou te responder agora. Salmo 127. Está escrito assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil é levantar cedo, dormir tarde, trabalhar feito louco, comer pão de dores, porque Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Quer dizer, não é que você não vai trabalhar,
Você precisa trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar. Agora, isso não vai edificar a casa como você edificaria